Olá a todos! Nessa aula nós vamos ver como exemplo prático tudo o que aprendemos até agora, ou seja, a aplicação das 4 regras fundamentais do posicionamento orgânico por meio da escrita de conteúdos. Vamos partir justamente da mais importante, ou seja, a correta aplicação de um sistema de cálculo a uma estratégia. Depois vamos verificar como as nossas chaves sejam bem posicionadas graças a páginas que respeitam uma correta escrita semântica, portanto, uma correta compilação dos tags. Passaremos depois ao controle da presença delas em sitemap e, por fim, vamos verificar a correta aplicação das regras de usabilidade e de capacidade, que, como vocês devem se lembrar, em um WordPress como esse de agora, é de no máximo 500 chaves. Escolhemos para vocês um WordPress e não um Sistema Engine, porque o WordPress é um CMS muito comum. E entre as várias possibilidades, pegamos esse de localaromas.com, porque ele ocupa um setor muito competitivo, ou seja, o setor das vendas online de tours enogastronômicos na Itália, mais especificamente na sua capital, Roma. Aproveito para lembrar que a competitividade de uma chave não é dada pela sua capacidade de tráfego, mas pela presença de concorrentes mais ou menos capazes pelas mesmas chaves. Vocês vão perceber, por exemplo, que nesse setor temos concorrentes muito, mas muito bem preparados. E o que isso significa? Significa que para a grande maioria das chaves que nós vamos experimentar juntos agora, estão presentes grandes portais, como o TripAdvisor, ou Booking, Eating Italy e muitos outros. E, portanto, é fácil presumir que esses grandes portais não sejam despreparados com relação ao SEO. Aliás, certamente dispõem de SEO agencies muito capacitadas. E mesmo assim, veremos como esse simples WordPress vai conseguir competir com eles nos níveis mais elevados. Vamos nos deslocar agora para outra janela, em navegação anônima, para ter certeza que as chaves que vamos experimentar não serão influenciadas por cookies e que os resultados da busca serão 100% verdadeiros. E vocês que estão assistindo a aula também podem experimentar as mesmas chaves. Vamos procurar a primeira chave, imaginando que ela tenha sido construída com aqueles famosos campos A, B e C, cada um deles com 2 palavras. Vamos vê-las juntos. Affordable Food, campo A. Private Tasting, campo B. Rome Trastevere, campo C. Portanto, basicamente, a estratégia nos explica como foi escolhido um objeto no campo A, um reforçativo no campo B e uma localidade no campo C. Se experimentamos procurar essa chave no Google, obtemos esta resposta. Como vocês podem ver, há grandes concorrentes para essa busca: TripAdvisor, Eating Italy, Food Rome, Working Inside Roma e muitos outros. Mas, de qualquer forma, o nosso WordPress está muito bem posicionado. Vamos experimentar agora mudar de chave, mas ainda de acordo com a lógica que aprendemos. Mudamos no campo C a localidade, portanto não mais Rome Trastevere, mas escolhemos outra região da cidade, muito famosa também, que é o Gueto Romano. Temos ainda concorrentes muito importantes, mas sempre atrás do nosso WordPress. E eu estou falando de Trip101, TripAdvisor, com muitos resultados, Eating Italy e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, na frente deles todos, continua resistindo o Localaromas. Continuamos trocando as chaves e agora vamos tentar outra localidade de Roma, também muito famosa pela enogastronomia, que é o bairro Testaccio, o Testaccio Market. Mudam as chaves, mas não muda o resultado. O nosso WordPress, e sempre com páginas diferentes, continua na frente de gigantes como o TripAdvisor, que está presente com muitos resultados, Eating Italy, Working Inside Rome e por aí vai. Todos eles concorrentes, como eu já disse, muito poderosos. Fizemos provas mudando as localidades no campo C e agora vamos experimentar mudar os objetos no campo A. E mudando também a tipologia de degustação, inserindo Jewish Food no lugar de Affordable Food. O que acontece vocês podem ver com seus próprios olhos. Continuamos mantendo um ótimo posicionamento orgânico, sempre na frente de ótimos concorrentes. E com essa lógica podemos continuar ainda muito, com todas as outras tipologias de tour,
com diferentes reforçativos em diferentes localidades de Roma. Se, por exemplo, eu inserir olive oil no lugar de Joe's Food, o resultado será sempre o mesmo. E será o mesmo ainda que eu mude os reforçativos. Por exemplo, inserindo um reforçativo diferente de Private Tasting, como Best Tasting. Como vocês podem ver, mudam as chaves, mudam os concorrentes, mas não muda o resultado final. Um ótimo posicionamento orgânico para o nosso WordPress. Vamos experimentar inserir Tasting Tour no lugar de Best Tasting. O mesmo ótimo resultado. E assim podemos continuar realmente com muitas chaves. Como vocês podem ver, aprendidas as regras de escrita e publicação, não é complicado obter esses resultados. Entender como gerir uma estratégia significa também entender como gerir a carga de trabalho das páginas dentro do site. Vamos então verificar a correta aplicação das regras relativas aos tags e vamos ver a SERP e a nossa página atual agora. Você se lembra do que dissemos? 3 tags deverão estar presentes aqui e 3 na página. Quais são os 3 presentes nessa SERP? O nosso URL, o nosso meta title e a nossa meta description, que é esta aqui. Agora vamos dar uma olhada nessa página e abrimos para ver como foram geridos os 3 tags, que são H1, H2 e parágrafo. Esta é a nossa página. E como vocês podem ver, esse é um template moderno, muito rico e diferente do template que vimos anteriormente, aquele da fundição Antichi Angeli. Mas, mesmo ele sendo muito mais rico de funções, que depois se refletem no código-fonte, também foi muito bem gerido. Se formos procurar os tags responsáveis pela semântica, veremos que as regras que seguem são as mesmas. De fato, esse é o meu H1, se o evidencio para entender como foi indicado nos códigos-fontes. Então, o selecionamos e com a tecla direita do mouse inspecionamos. E eu espero ver uma resposta como esta, ou seja, espero vê-lo indicado nos códigos-fontes como H1. Agora vamos procurar o tag H2, que muito provavelmente será este. Como para o anterior, o selecionamos e com a tecla direita o inspecionamos. Como vocês podem ver, é ele e foi bem gerido. Agora só temos que encontrar o parágrafo, que com certeza será este. Como para os outros tags, o selecionamos e o inspecionamos. Espero vê-lo tabulado como P, ou seja, como parágrafo. E de fato é assim mesmo. Até aqui nós vimos o quanto dispor de uma estratégia ajuda a construir páginas que, se forem bem gerenciadas na sua escrita, são realmente fortes em nível orgânico. Agora vamos inspecionar a sua presença em sitemap. Para isso eu me desloco daqui e vou vê-la simplesmente escrevendo sitemap.xml no final do domínio do site. Como vocês veem, o sitemap está presente e dispõe de modo muito bem organizado as páginas, que são essas aqui. Agora, nós só temos que verificar as últimas coisas, ou seja, entender onde foi inserida a página índice dedicada ao projeto Cell. Página que, eu recordo, é nada mais nada menos que a evolução do menu de navegação e que serve para o respeito da regra de usabilidade. Eu recordo também que essa regra prevê que todas as páginas de um site sejam acessíveis não só a partir de um sitemap, mas também internamente ao site. Se formos procurar o nosso índice no site, com certeza o encontraremos como de praxe, inserido no footer. E de fato é o que acontece. O nosso índice é este link, ToolRoom Index. Essa página permite que um Spider avalie como usáveis todas essas páginas, porque, de um ponto de vista prático, até um usuário, se quisesse, poderia fazer a mesma coisa que estamos fazendo agora, acessando essas páginas muito facilmente. Esse é justamente o conceito de usabilidade. E agora, nós só temos de ir verificar se foram respeitados os parâmetros de capacidade,
ou seja, aquelas regras que nos impõem o uso de no máximo 500 páginas em WordPress e 5.000 em Engine. Pode-se fazê-lo simplesmente indagando o DB do Google por meio do comando site, para entender o que ele vê dentro dessa página. E o que quer dizer isso? Essa é a nossa página com seu URL, que eu vou indagar escrevendo na barra do Google o comando. Portanto, eu vou escrever site, sem www, seguido do URL da página. Site, localaromas, tour, rom, index e dou Enter. Como vocês podem ver, o Google me responde dizendo quantas páginas ele vê aqui dentro. Ele nos diz que vê 501, as 500 dedicadas à nossa chave, mais a página índice que as agrupa, para respeitar a usabilidade do sistema. Se rolamos as páginas, entendemos também quais são as estratégias gerais, simplesmente lendo o meta title. As estratégias se compõem de oferta de tours com degustação de grapa e degustação de comida judaica em muitas diferentes localidades. Esses tours podem ser diários ou não. E esse é o verdadeiro conceito da SEO moderna. A realização do projeto de acordo com regras bem definidas, partindo do cálculo de uma estratégia a inserir no interior de um site existente, sem alterar a sua estrutura. Aliás, usando um template criado exclusivamente para essas páginas. De fato, se observamos esse WordPress, ele é realmente bonito e muito rico. Justamente por esse motivo, seu código-fonte provavelmente deve ser muito complexo comparado ao de Antique Angeli. Então, qual será a verdadeira capacidade que vocês deverão desenvolver desde o início? Para começar, a capacidade de aprender como preparar um bom template para dedicar a SEO. Aliás, esse é também o motivo pelo qual a nossa exercitação começa justamente a partir daí. Depois de criado o template ideal, vocês vão perceber que o resto vai ser realmente muito rápido. Realizar um projeto de SEO, mesmo que ele tenha grandes dimensões e seja complexo, como esse que nós acabamos de ver agora, uma vez preparado o template, será uma questão de pouquíssimo tempo, de verdade. Se vocês fizerem tudo certinho, como fez esse site, que, imagine, pertence a um estudante dos nossos cursos, vão fazer também ótimos trabalhos, como esse. De fato, nós quisemos pegar esse caso como exemplo e não outros, talvez muito mais evidentes e complexos, de grandes empresas e multinacionais que nós normalmente gerimos, para demonstrar que se vocês fizerem as coisas bem feitas, podem sim passar na frente até mesmo de um gigante como o TripAdvisor. E na próxima aula vamos entender juntos como se preparar para a exercitação, partindo justamente do template de vocês. Obrigada pela atenção e até lá!